23 de abril, Devocional Café com Deus Pai. Veja além. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. À medida que seguimos nossa jornada, é necessário lembrar constantemente daquilo que nos tem guiado, para que não nos percamos no caminho. Paulo nos oferece um ensinamento poderoso ao dizer que, mesmo nos momentos de exaustão, não podemos desanimar, porque, quando estamos com o propósito correto, somos renovados e fortalecidos para prosseguir. Particularmente, gosto muito de aprender com a natureza e vejo na águia uma figura inspiradora. Além de ser um majestoso pássaro, a Bíblia usa essa figura constantemente para nos ensinar sobre renovação e visão. O fato é que Deus nos chama a adotarmos uma visão elevada e renovada, enxergando além das circunstâncias, que não se abate, mas confia. Quando completei 40 anos, tomei um tempo para refletir sobre minha vida e reavaliar algumas áreas, como saúde, família, ministério e finanças. Isso me fez mudar algumas perspectivas e tomar decisões mais alinhadas com os propósitos de Deus. Hoje, já colho frutos dessas mudanças. Quando levamos as coisas no modo automático, perigosamente corremos o risco de nos afastarmos do propósito. Por isso, recalcular a rota é essencial. Agora estendo a você o convite para essa jornada de renovação e transformação. Amplie sua visão, comprometa-se com o processo e esteja pronto para vivenciar as mudanças que virão. Não permaneça estagnado, porque Deus está renovando você dia após dia. Apenas alinhe sua visão com a do Pai, levante a cabeça e continue firme. Então, a mensagem de hoje, o título é Veja Além, e como nós fizemos essa leitura, percebemos que a proposta de hoje é que você tome um tempo hoje e veja que rotas da sua vida precisam ser mudadas. Como você tem seguido a sua vida? Ela tem um propósito alinhado ao propósito de Deus? Você tem seguido em uma rota em que você sabe para onde você está dirigindo a sua vida, ou você está no modo automático? Estar no modo automático pode ser um perigo, porque você pode estar se alimentando mal. Você está bebendo água todos os dias, cuidando do seu sono, cuidando da administração das suas emoções. A falta de gestão das emoções faz muitas pessoas se entregarem para comerem muitos doces, faz muitas pessoas se entregarem para o consumismo, comprarem coisas que não são necessárias, assumir dívidas que não são precisas, faz muitas pessoas estourar o cartão de crédito, assumir financiamentos e dívidas que não são necessárias. Estar fora do propósito faz você se esquecer de dar atenção ao seu marido, à sua esposa, em coisas do dia a dia, em prestar atenção nos seus filhos. Quando você os deixa muito tempo nos telefones celulares e se esquece de ter um tempo de vivência com eles, indo
para um passeio no parque, para assistir um filme juntos, para compartilhar a leitura de um livro reunido juntamente com ele e com ela, para que vocês possam crescer juntos e que ele possa ter a presença do pai, a presença da mãe ali na casa, você está fugindo do propósito. O propósito não são coisas. Pessoas valem mais do que coisas. Veja além do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, de uma compra, daquilo que você consome, daquilo que você vê numa vitrine, daquilo que você muitas vezes olha e às vezes você está cobiçando e querendo e nem sabe por que você está cobiçando e querendo aquilo que muitas vezes é apenas para agradar o vizinho, para agradar algum parente, para agradar alguém, e aquilo nem é tão necessário na sua vida. Veja além, também nos fala de colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração e lembrar dele. Hoje é 23 de abril, é quarta-feira nesse ano de 2025, e nós acabamos de viver a Páscoa, onde rememoramos que Jesus entregou-se totalmente pelo próximo, por mim e por você, para que nós pudéssemos ter acesso livre e direto a Deus, e ele cumpriu e seguiu firme no propósito de ajudar o próximo, de colocar Deus em primeiro lugar e de ajudar o próximo. Então, veja além. Em uma ocasião, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vemos a história, você pode ler depois, que Marta e Maria estavam reunidas na sua casa e Jesus chegou até ali e começou a falar a respeito do reino de Deus. E Marta ficou muito ansiosa e começou a se preocupar em servir as pessoas e em querer agradar as pessoas que estavam ali. E Maria ficou sentada para ouvir o que Jesus estava ensinando. Então Marta chegou até Jesus e disse assim: O Senhor não percebe que ela está sentada e eu estou trabalhando como uma louca? E Jesus respondeu: Marta, Marta, você está muito afadigada e uma coisa só é necessária. E a sua irmã, Maria, escolheu a melhor parte, de descansar, de ouvir a palavra, de estar entre as pessoas e viver aquele momento que nem sempre está presente. E essa parte do desfrute, da comunhão, do relacionamento, da convivência, de querer estar com Deus, de querer estar entre as pessoas e desfrutar esse tempo, não será tirada dela. Então Jesus estava ensinando para Marta que ela estava muito preocupada em agradar aos outros e estava deixando de cuidar dela mesma. O segundo mandamento, depois do primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas, é amar o próximo como a si mesmo. E muitas pessoas querem agradar demais o próximo, mas se esquecem que da forma como você cuida de você mesmo, a forma como você cuida de você mesma é a forma como você vai cuidar do próximo. Quando você entra em um avião e ocorrem turbulências e as máscaras de oxigênio caem, a orientação é: coloque primeiro a máscara em você, para que você possa estar bem, para que você possa ajudar o próximo. Quando você está em uma embarcação, a orientação é: coloque o colete salva-vidas em você. Depois, pegue e coloque no próximo. No nosso dia a dia, muitas vezes nós nos esquecemos disso. Cuide bem de você e do seu relacionamento com Deus.
para que você possa estar bem e para que você possa ajudar o próximo. Mas cuide muito bem de você e veja além daquilo que você tem feito em relação aos cuidados com você. Cuide da sua relação com Deus e ore todos os dias. Leia sempre a palavra e medite todos os dias. Também cuide do seu sono, das amizades que te cercam, dos seus relacionamentos em casa, daquilo que você fala. Em Provérbios está escrito que cada um come do fruto da sua boca. Em outras palavras, você vive de acordo com aquilo que você fala. Então, policie-se quanto ao que você fala, primeiramente a seu próprio respeito. Ame a você mesmo. Talvez você esteja dizendo: eu não presto, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu estou em dificuldade. Mude essas frases para: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Salmo 27, versículo 10. Salmo 91. Aquele que está com Deus está debaixo da sua proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Salmo 27, versículo 2. Quando os meus adversários investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Coloque a sua vida totalmente em Deus e Ele protegerá, guardará e cuidará de você. No Salmo 17, verso 8 está escrito: porque o Senhor é aquele que cuida de mim como a menina do seu olho. Ele está cuidando de cada um de nós, nos derramando proteção e cuidado todos os dias. Mas nós também precisamos ver além e fazer a nossa parte. Cuidar muito bem de nós mesmos para estarmos bem e podermos cuidar dos que estão à nossa volta, prestando atenção em como podemos ajudar aqueles que estão à nossa volta. Lendo mais uma vez esse versículo de hoje. Por isso, não desanimamos. Em outras palavras, porque nós vemos além, vemos que o nosso relacionamento, a nossa vida é para Deus e para louvar a Ele e para cumprir um propósito que vai além de nós. Quando surgem dificuldades, nós não desanimamos. É por isso, porque nós temos uma visão que vai além, como a águia, que nós lemos aqui, vê além e tem uma visão maior, nós não desanimamos. E embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Paulo escreveu isso em 2 Coríntios 4,16, e que esse versículo possa servir como inspiração para continuarmos sempre com Deus. Aqui na lateral do Café com Deus Pai, desse dia 23, nós lemos 23 de abril, Deus tem uma porção nova para derramar sobre você. Deus tem uma porção nova para derramar sobre você. Estamos no dia 113 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 21, e a palavra-chave de hoje é renovação. Que você possa ser renovado todos os dias. Para encerrar essa mensagem, vamos ver aqui o texto de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28. Veja aqui: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação, ou seja, não há investigação do seu entendimento. 29. Ele dá vigor ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então nós vemos aqui o versículo 28. Você não sabe quem é o seu Deus? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou todas as coisas e não há como se investigar tudo o que ele sabe, todo o entendimento dele. Porque ele simplesmente é soberano, é Deus, e ele consegue ver além quando nós não conseguimos ver, e por isso a nossa confiança deve estar nele. Porque se estiver nele, acontece o que está no 29. Ele dá vigor ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam. Quando um jovem não tem o propósito no reino e na direção de Deus, ele pode ter muita força por ser jovem. Mas se você caminha muitas vezes pelo caminho errado, chega uma hora que você se fatiga, chega uma hora que você se cansa, chega uma hora que você cai. Ter o propósito permite que você vá direto e com mais tranquilidade no caminho certo. Por isso que o 31 fala, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Você vai mais rápido. Assim como a águia voa muito alto e com muita velocidade, você vai mais longe quando você coloca o Senhor e os seus propósitos nele, primeiramente. Então, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque quando você coloca Deus no seu caminho, ele cuida de tudo. Lembre-se do Salmo 23:1. É muito conhecido, mas um salmo que, mais do que ser conhecido, é um salmo que realmente fala para nós a verdade. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se Ele é o seu pastor e está na liderança dos seus propósitos em tudo que você faz, então Ele proverá em cada fase da vida, em cada etapa, em cada momento, em cada barreira, em cada obstáculo, em cada desafio, a força necessária, como diz o 29. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele não deixará faltar a força que for necessária para cada desafio, para cada fase, para cada etapa, para cada relacionamento, para cada novo trabalho, para cada novo desafio que surgir no seu caminho. Veja além e coloque Deus em primeiro lugar e cuide-se. Cuide de você mesmo, cuide de você mesma. Muito bem para que você esteja bem e possa amar o próximo. Deus abençoe o seu dia hoje sempre grandemente. Amém.